Sun Tzu disse: os antigos guerreiros primeiro se tornavam invencíveis e depois esperavam o momento propício para vencer os inimigos. Ser invencível é algo que depende de nós, mas a probabilidade de nossa vitória depende também do inimigo. Assim, os guerreiros impecáveis são capazes de se tornar invencíveis, mas isso não faz com que seus inimigos sejam suscetíveis à derrota. Por isso, alguns afirmam que é possível saber como vencer, mas não temos a certeza de que o inimigo será definitivamente derrotado. Se quisermos ser invencíveis, cuidaremos da nossa defesa. Se quisermos vencer, atacaremos. É preciso saber nos defender quando nossas forças são insuficientes. Porém, se forem vigorosas, atacaremos. Os homens impecáveis em defesa se assemelham a invisíveis e ignotas profundezas da terra, enquanto os impecáveis em ataque são como o céu incomensurável. Desse modo, ambos são capazes de se defender e alcançar uma vitória definitiva. Prever uma vitória que pode ser conhecida pela maioria das pessoas ainda não é a impecabilidade absoluta. Vencer na guerra e ser enaltecido pelo mundo como impecável ainda não é o ápice da impecabilidade, visto que erguer um pelo finíssimo não exige muita força. Ver a diferença entre o sol e a lua não é como um olhar clarividente. Ouvir o estrondo do trovão não é como uma audição aguçada. Antigamente, os que eram conhecidos como guerreiros impecáveis venciam os inimigos com facilidade. Por isso, alcançando a vitória, eles jamais ostentavam a fama da sua inteligência nem o mérito da sua valentia. Portanto, conquistavam a vitória sem nenhum erro. Não cometiam nenhum erro, porque agiam sempre em condições propícias à sua vitória. Como eram impecáveis na guerra, postavam-se sempre em um terreno inabalável e nunca perdiam um momento apropriado para derrotar o inimigo. Eis porque o exército vitorioso preparava seu triunfo antes mesmo de entrar numa batalha, enquanto o exército adversário já entrava na batalha e depois ficava à espera da vitória. Os impecáveis guerreiros cultivam o Tao e respeitam as normas éticas. Por isso, são capazes de decidir sobre as possibilidades de vitória ou fracasso. São tais os métodos de arte da guerra. O primeiro é a medida. O segundo é a quantidade. O terceiro é o número. O quarto é a comparação. O quinto são as probabilidades de vitória. Assim, a terra gera a medida gera a quantidade gera o número gera a comparação. A comparação gera a vitória. Portanto, um exército vitorioso é como um alqueire em relação ao grão, ao passo que um exército vencido é como o grão em relação ao alqueire. Por isso, quem é vitorioso conduz seus homens à vitória e de tal modo que eles se assemelham às torrentes de águas audaciosas que repentinamente se precipitam nas profundezas do abismo.